Estamos analisando a Constituição Federal, agora analisando o artigo 5º, inciso 11. Primeiramente, passaremos a leitura do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 1988 e, em seguida, apresentaremos os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então temos aqui o artigo 5º, inciso 11, que trata aí da proteção do domicílio, da moradia do indivíduo em relação à sua inviolabilidade. Então, esse aspecto da inviolabilidade do domicílio compreende, né, está compreendido também dentro do direito de privacidade. Né? O direito de privacidade é aquele que o indivíduo possui de não ter aí sua honra, sua imagem, sua intimidade, sua vida privada serem violadas e serem expostas e que cause dano. Da mesma forma, o domicílio, né? O domicílio particular, ele tem aí uma peculiaridade em relação ao local público, né? Existe, portanto, essa diferenciação. Os locais reservados, né, são aqueles que têm uma maior proteção, porque estão justamente relacionados à própria vida privada do indivíduo, enquanto que o local público é um espaço para exercício das funções públicas e de acesso, né? Então é diferenciado aí a proteção entre o espaço público e o espaço privado. Aqui a Constituição, no artigo 5º, inciso 11, vem justamente proteger esse espaço privado, né, o domicílio do indivíduo, e estabelecendo aí que a casa é inviolável. O que seria casa, né? Qual a expressão jurídica, qual é essa expressão jurídica, qual o conceito jurídico de casa? Deve ser entendido de uma forma bastante ampla, né? Onde deve se abranger aí não apenas o local onde a pessoa reside, onde a pessoa mora, mas qualquer espaço em que ela habita, qualquer local que a pessoa está habitando, no qual é exercida aí sua atividade de vida profissional também, e tudo mais. Por exemplo, escritório, consultório, estabelecimento industrial e comercial. Então, a casa é considerada aí um espaço amplo, né, onde o indivíduo exerce sua vida privada, basicamente. Então, sendo aí tanto o seu domicílio, né, onde ele reside, quanto local profissional, como, por exemplo, aí os escritórios, né, que exercem também atividades que são aí reservadas, né? Interessante dizer que ninguém pode penetrar, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento. Se a pessoa entrar com consentimento, será permissível. Agora, sem o consentimento do morador, não será possível alguém ingressar em uma casa, né? E nisso, se ele incorrer nisso, incorrerá em invasão de domicílio, que é considerado crime, bem como outras sanções aí administrativas e jurídicas que podem decorrer desse ato de invadir um domicílio sem o consentimento do morador. Porém, a própria Constituição estabelece exceções, né, momentos em que se é possível entrar em um domicílio sem a vontade do morador, sem o consentimento do morador. É em caso de flagrante delito, ou seja, quando se verificar que alguém está cometendo o crime naquele exato momento, é possível com que o Estado invada aquele domicílio, é possível que outro indivíduo também invada aquele domicílio para justamente impedir que o crime ocorra ou mesmo assegurar a punição daquele indivíduo que está cometendo aquele crime. Ou em caso de desastre, né, onde a pessoa que está verificando e vendo algum possível desastre, para que evite algum mal maior ou para que salve alguma vida, é possível a invasão daquele domicílio, né, a violação daquele domicílio sem o consentimento do morador, né, ou ainda para prestação de socorro, no caso aí se alguém estiver em estado de perigo, né, está necessitando de algum apoio, seja ele aí de socorro
né, em termos de saúde ou mesmo em ato de perigo, né, e tudo mais. Então, para prestar socorro, é possível que se adentre em uma casa, né? Ou ainda durante o dia. Importante dizer isso, que é durante o dia por determinação judicial. Então, é possível que o Estado promova uma violação, e basicamente sem o consentimento do morador da sua casa, né, desde que haja uma determinação judicial e desde que seja durante o dia. É interessante dizer que há aí pautada na própria jurisprudência qual o horário que seria considerado como durante o dia, né, a expressão durante o dia. O entendimento é que seria no período compreendido entre as 6 horas da manhã às 18 horas, dentro aí do critério cronológico. E para outros, dizem aí que essa expressão durante o dia seria compreendido o momento entre a aurora e o crepúsculo, né? O critério chamado físico astronômico. Então são os dois critérios aí, o horário de 6 às 18, que compreenderia aí os horários, o critério cronológico, ou verificando aí no momento em que o Sol nasce ou que o Sol vem a se pôr, né? Então seria o critério físico astronômico. Interessante dizer também que o Supremo Tribunal Federal, no RE 603, 616, ele apresentou um julgamento interessante que é importante ler aqui, né? Onde ele diz que a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial, ou seja, né, sem mandato judicial, ela é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, né, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Então, dentro desse exemplo aqui, o que o Supremo dá no momento em que é possível a invasão do domicílio sem autorização judicial, verificado um flagrante delito, né? Interessante dizer também que quanto à possibilidade da administração tributária invadir estabelecimento, né, tem os órgãos de fiscalização tributária, né, os agentes fiscais, se eles poderiam ou não ingressar em determinado estabelecimento ou residência com o seu objetivo aí de verificar e fiscalizar. É importante dizer que o Supremo Tribunal Federal decidiu, dentro de uma jurisprudência pacífica, que a administração tributária tem que ter aí, basicamente, uma decisão judicial prévia, uma autorização judicial para que ela possa invadir residência ou estabelecimento para fiscalização. Então, é uma exceção que poderia ser colocada pelo Supremo Tribunal Federal, porém, ele optou por não permitir a administração tributária e que invada sem uma determinação, sem uma autorização judicial. Então, estabelecendo aí o artigo 5º, inciso 11, né, a casa ela é inviolável, ela não pode ser violada, ninguém pode entrar na casa sem autorização do morador, salvo, né, a exceção nos casos em que alguém estiver cometendo crime, né, flagrante delito, ou ocorreu algum desastre, e isso pode acarretar sérios danos, ou no caso de alguma pessoa que está precisando de algum socorro, de algum auxílio, ou mesmo durante o dia, desde que haja uma determinação judicial estabelecendo aí essa possibilidade. Então esse é o artigo 5º, inciso 11, que trata aí sobre a proteção e a inviolabilidade do domicílio e da casa.